Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família, que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que o novo de Deus entre na tua vida, na tua família, nos teus negócios e nos teus projetos. No nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Quero pedir a você que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, para que mais pessoas possam ser alcançadas. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Só vai fazer bem para você, vai ser uma bênção para a tua vida e estaremos colocando você em nosso livro de orações. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Mas antes disso, quero lembrar você que nós estamos num propósito de oração e de jejum. Um propósito de oração para que o novo de Deus aconteça na nossa vida. O novo de Deus seja liberado. Deus colocou esse propósito no meu coração. E eu creio que coisas novas surgirão durante esse propósito. Creio na fidelidade do Senhor e que o Senhor responde orações e responde também jejum. O jejum nos torna mais perceptíveis para o agir divino e também quebra as resistências espirituais. Então escreve aqui nos comentários: as resistências espirituais estão sendo quebradas. E se você me acompanha pela televisão, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe e convido você a me acompanhar em meu canal do YouTube. Todos os dias, às 6 da manhã e às 18 horas, estamos juntos aqui, num só propósito de fé e de oração. A palavra que Deus me deu está em Lucas capítulo 5, do verso 1 em diante. Preste atenção, porque aqui tem resposta divina para a tua vida. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. Precisamos de algumas pessoas para nos ajudar e não para nos derrubar, certo? Precisamos de algumas pessoas para nos ajudar e não para nos derrubar. E continuando, diz aqui: e foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Hoje eu quero falar sobre como romper as nossas limitações. Como romper? Todos nós chegamos a um limite, todos nós chegamos a um teto. E para rompermos aquele limite, aquele teto que nos impede de crescer, nos impede de prosperar, de viver o propósito pleno de Deus para a nossa vida, precisamos de uma palavra de Jesus. A Bíblia diz que Pedro já havia pescado a noite inteira. A empresa não estava muito bem. E quando eles retornaram, estavam lavando as redes. Jesus estava ali, na beira do mar, e estava pregando para uma multidão. Então ele sobe no barco de Pedro e começa a pregar. Quando ele termina de pregar, ele diz a Pedro: vamos retornar para alto mar. E Pedro obedece o Senhor, mesmo sabendo que o mar não estava para peixe. E a Bíblia diz que um grande milagre aconteceu. Diz que as redes começaram a se romper, dado a grande quantidade de peixes que começou a ser fisgada. A palavra de Jesus rompeu os limites. A palavra de Jesus tirou as limitações. Tire as travas que te limitam. Não há limites para o que o Senhor pode fazer.
Você tem que entender isso. Deus pode fazer muito além. Você, talvez até aqui, tenha tido X resultado, mas com uma palavra de Jesus, você pode romper totalmente o restante da sua vida. A diferença do antes e pro depois foi uma pessoa, Jesus. Uma palavra de Jesus, que fez com que tudo na vida de Pedro se transformasse. Esse milagre fez com que Pedro se rendesse a Jesus. Eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, tem coisas que Deus nos direciona e não é para o nosso mal, é para nos abençoar. Mesmo que você não entenda o porquê que Deus está fazendo determinada coisa, o porquê que Deus está lhe dirigindo de uma forma, saiba que Ele está lhe dirigindo para te abençoar, é para romper o teto, é para romper aquilo que está te limitando. A maioria das pessoas recebe a salvação, mas não vive a vida abundante que Jesus tem para elas. E sabe por que elas não vivem a vida abundante? Porque elas não estão seguindo as orientações do Mestre. Elas receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, mas não conseguem entender o que Deus está falando. Quando eu tenho um tempo de painel, que a gente chama, onde eu converso com as pessoas, elas me falam dos problemas delas e elas me pedem ajuda para orientá-las, a maioria delas me pede ajuda para entender o que Deus está falando. Pessoas que não entendem a direção de Deus, pessoas que dizem assim para mim, eu tive um sonho, eu preciso que você me ajude, o que será que Deus está querendo falar comigo? Sabe, essa falta de discernimento, essa falta de orientação, de compreender a direção de Deus, o que Deus está direcionando ela, está impedindo ela de avançar, de ter uma grande pesca, de viver o extraordinário, de contemplar os milagres de Deus ao seu redor. Se Pedro não tivesse compreendido a instrução de Jesus, você acha que ele teria vivido aquele milagre? Ele precisava viver o extraordinário de Deus. Ele precisava viver o milagre de Deus. Mas ele não sabia que por trás da instrução de Jesus estava o seu milagre. No entanto, graças a Deus, ele creu na instrução. Ele seguiu a instrução à risca e viveu, contemplou a grandeza de Deus diante dos seus olhos. Existe um sistema de crença defeituoso em todos nós. Nós pensamos que somente com o nosso esforço, somente com as nossas habilidades naturais, nós vamos chegar aonde desejamos. E não é assim que funciona. Você pode ter excelentes relacionamentos, você pode ter muito conhecimento, você pode ter uma capacidade incrível de produzir, de resolver problemas. Algumas coisas na tua vida só vão romper por uma palavra de Deus, por uma orientação divina. As pessoas, todo momento, estão em dificuldade. Todo momento, elas estão enfrentando problemas que são espirituais. Eu estava conversando com um amigo meu e ele falando que muito jogador de futebol vai falar com ele pedindo orientação para a vida. E ele me disse que esses jogadores não entendem o porquê que se machucam tanto. O porquê que, sabe, quando estão para romper, algo acontece e de repente tudo começa a parar e a travar na vida deles. Eles não compreendem que as coisas espirituais são reais. E as coisas espirituais afetam tanto o rico quanto o pobre, tanto o famoso quanto aquele que não é famoso. Se as pessoas entendessem que uma orientação divina pode mudar a sua história para sempre, eles estariam mais aos pés de Jesus buscando a orientação de Deus, em vez de estar muitas vezes buscando outras coisas que não ajudam em nada, porque essa é a verdade. Tem lugares que as pessoas vão e tem pessoas que aparentemente podem ajudar, que não resolve nada. O que resolve é uma orientação vinda da parte de Deus, é uma direção de Deus que você precisa receber. Essa direção pode vir por meio de um homem, claro, mas ela pode vir por meio de uma oração que você faz. Ela pode vir por meio de uma visão, ela pode vir por meio de um sonho,
ela pode vir por meio de um sinal. Tudo que você precisa fazer é estar aberto e ter a instrução de como receber, de como acessar essa instrução sobrenatural. Uma grande maioria de pessoas não consegue enxergar o seu sistema errado de crenças, porque ela pensa que ela está certa, mas os resultados dela dizem o contrário. Ou seja, ela pensa que está certo e que então Deus quer que ela sofra, Deus quer que ela passe por perrengues a vida inteira. Ei, não é a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que você não vai ter problema, sim, você vai ter tempestades, sim, você vai passar por desertos, com certeza, vai ter momentos de dor, vai ter momentos de dificuldade, sim, mas com a orientação divina, você consegue passar por todos esses momentos e sair no positivo no final. Porque é isso que Deus faz na vida da gente, Ele nos surpreende. A lógica não explica algumas coisas que aconteceram na minha vida. Eu pude ver a mão de Deus literalmente em muitos momentos da minha vida, onde eu só tenho gratidão a Deus, porque se não fosse Deus, algumas coisas não teriam acontecido na minha vida. Porque quando você olha para dentro de você, você vê um homem, você vê um ser limitado. Quando você olha para dentro de você, você olha lá dentro, sabe? Você vê, puxa, mas eu tenho tantas imperfeições, eu tenho tantas limitações. Só que quando você começa a acessar as orientações divinas, você consegue driblar as dificuldades da vida. Você consegue avançar de uma maneira sobrenatural. O que eu estou dizendo é que você precisa ter acesso a uma orientação como Pedro recebeu. E essa orientação vai mudar a tua vida. Nós vivemos no nível do nosso sistema de crenças. Você não pode viver além do que você acredita, do que você pode viver. Você vive no nível do seu sistema de crença. Então, se você não acredita que Jesus cura, como é que você vai ser curado? Se você não acredita que Ele fala em sonhos, como é que você vai receber uma mensagem divina? Se você não acredita que Deus pode usar alguém para falar com você profeticamente, como é que você vai ser achado por uma palavra profética? Nós vivemos no nível do nosso sistema de crenças. Aí você não acredita que vai prosperar, você não acredita que vai melhorar de vida, você não acredita que a tua família vai ser salva, que Jesus vai transformar a vida deles, que Jesus vai transformar a vida do teu marido, que só passa no bar. Se você não mudar o seu sistema de crença, você não pode viver o que Deus tem para a sua vida. E você só muda o seu sistema de crença quando você começa a dar atenção às orientações de Jesus e você começa a viver a vida buscando a orientação dele para a sua vida. Então a palavra de vida estava ali no barco de Pedro, mas a orientação que saiu da boca de Jesus é que mudou a história de Pedro. Certo? Você tem uma Bíblia nas mãos, você tem que ler ela, você tem que praticar ela. Mas existe alguém que se chama o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem as orientações da vida, do propósito para você aqui nessa terra. Quer ser vitorioso? Acessa as orientações de Deus e você vai conseguir romper. Então, mesmo que você tenha hoje chegado num momento da sua vida onde você não consegue passar daqui para frente, sabe? Você pode estar quebrado financeiramente, está devendo para o banco, está devendo para um monte de gente. Você pode estar correndo risco de vida por dever para certas pessoas. Não importa a tua situação, uma orientação de Jesus pode tirar você dessa situação, desse tsunami que você entrou ou que o diabo te conduziu. Quer mudar de vida? Então aprenda a ouvir as orientações de Jesus. É essa palavra que eu deixo para você hoje. E se você tem tido revelações divinas por meio de visões ou por meio de sonhos, e você quer mudar a sua vida, você entende que Deus está falando com você, só você não consegue discernir, eu quero convidar você a participar de um evento especial chamado Seminário Dreams. Esse seminário vai ser exclusivo para quem é meu aluno. Então, aqueles que são meu aluno, dia 17 e 18, na Academia Quino Global, nós vamos ter um evento ao vivo. O evento será ao vivo. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção e eu aguardo você.
tá bom? E se você não é meu aluno e quer se tornar, para não ficar de fora dessa grande bênção que é mudar a tua realidade, eu convido você a ir hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar aluno da Academia Quino Global. Inclusive, amanhã vai sair um podcast exclusivo dentro da Academia Quino Global. Amanhã, você que é aluno, não perca, vai ser incrível, em nome de Jesus. Então hoje mesmo, tome a decisão, eu vou mudar de vida, eu vou aprender a acessar as orientações de Deus. Amém? Muito bem. Também quero falar rapidamente dos meus livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Você vai lá fazer a tua inscrição para a academia e já adquirir nossos livros. Tenho certeza que só vai fazer bem para você. Esse livro aqui, Café com Jesus, é um devocional, uma palavra para cada dia do ano. O livro Sonhos, então eu tenho propriedade para falar. Eu tive milagres extraordinários de Deus ao ouvir instruções divinas que Deus me deu nos sonhos. É claro que nem todo sonho é de Deus, mas tem sonhos que contêm mensagens divinas que podem mudar a tua vida. E esse aqui é o livro da minha esposa, Unção do Rompedor, um extraordinário livro para quem quer vencer, para quem quer dar uma unção de Deus. Amém? Todos os nossos livros você pode adquirir no nosso site. Quero agora declarar o Salmo 91 sobre a tua vida. Esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero pedir a você que está aí, que você compartilhe com 7 pessoas essa oração. Amém? Manda aí para 7 pessoas, manda para teus amigos, para teus parentes, para as pessoas próximas. Compartilhe em nome de Jesus Cristo. Esses dias eu vi uma foto de uma criança tomada de alergia. Dava dó de ver. E essa mãe começou a colocar a foto dessa criança todos os dias nas nossas orações, todo santo dia. E para a glória de Deus, a criança está completamente curada. A mãe levou a criança para que eu conhecesse na igreja. E eu louvei o Senhor porque isso não é a gente que faz, é Jesus Cristo que não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele pode operar na tua vida. Não bote limites em Deus. Ele é um Deus ilimitado. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Amém? Ele tem todo o poder. Eu vou declarar os Salmos 91. Enquanto eu declaro os Salmos 91, coloca aqui nos comentários a tua petição. Coloca aqui nos comentários a tua necessidade. Amém? Coloca aqui porque eu vou orar por cada necessidade que tiver aqui nos comentários. E você que está nesse propósito aqui junto comigo, que está orando às 6 da manhã, às 18 horas, para que o Senhor traga o novo dele para a tua vida, não quebre esse propósito. Tem gente que, não faz nada até o fim. Começa uma coisa, não termina. Você sabe qual é a mensagem que você está mandando para o alto? Você está mandando uma mensagem para o alto quando você não tem compromisso com a fé, quando você não tem compromisso com as orações. Quer mudar de vida? Começa a andar direito com Deus. Começa a andar direito, respeita direções que são dadas. E você vai ver, mais direções vão ser dadas para você, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Já colocou aqui nos comentários?
teu pedido de oração, tua necessidade? Já compartilhou com 7 pessoas? Já deixou a tua curtida aqui? Amém? Porque, entenda uma coisa, eu estou aqui por um chamado divino e você está aí por um propósito divino. Nada é por acaso, Deus não é aleatório. Lembra da minha oração que eu fiz pela manhã? Deus não é aleatório. Tudo que Ele faz é com extrema precisão. Grave isso. Deus não trabalha com aleatório, Deus faz tudo com precisão. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Existe um propósito para eu estar aqui, existe um propósito para você estar aí. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti agora todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários e eu peço a Tua bênção, Teu favor, a Tua graça e que o novo de Deus toque nessa pessoa, o novo de Deus toque no seu casamento, o novo de Deus toque na sua família, o novo de Deus toque nos seus projetos, o novo de Deus toque nos seus filhos, o novo de Deus toque na sua esposa, o novo de Deus toque no seu marido, o novo de Deus toque nesse caminho que você está trilhando agora, no nome de Jesus Cristo. Também oro para que toda enfermidade, toda dor, renda-se ao poder do nome de Jesus Cristo e toda pessoa que está sendo atacada ou influenciada pelas trevas, eu dou uma ordem mal, sai do caminho dessa pessoa. Eu digo a tristeza, a angústia, a depressão, a dor, a aflição, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, dá vitória para essa pessoa agora. Dá vitória, dá conquista. Senhor, Tu és a nossa bandeira. Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o nosso refúgio. Praga nenhuma chegará nessa casa. Eu quero declarar que a paz de Deus habita neste lugar. Chega de grito, chega de briga, chega de desavença, chega de perturbação e de opressão. A partir de hoje, a paz reina dentro deste lar, reina nos quartos. Toda insônia, renda-se a Jesus Cristo. Toda perturbação noturna, renda-se a Jesus Cristo. Tudo aquilo que aflige o peito, tudo aquilo que traz doença para dentro dessa casa, eu digo, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo para o espírito de traição, todo espírito de traição, de engano no caminho dessa pessoa, renda-se agora ao poder de Jesus Cristo e que essa casa seja livre de todo mal. Eu declaro saúde, Pai. Saúde tocando no corpo físico, saúde curando a pele, limpando a pele, restaurando a pele. Essa pessoa, Senhor, que tem lutado contra o câncer, que ela seja livre, que ela seja liberta agora, que a saúde toque no sangue dela, toque nos órgãos internos, do alto da cabeça à planta dos pés. Oramos também para que as portas se abram. Eu oro por multiplicação na vida dessa pessoa, oro por bons negócios, oro por portas de oportunidade. O Senhor é aquele que abre portas, é aquele que surpreende. Por isso, Pai, derrama da Tua graça e do Teu favor no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo esta pessoa, apresento todos os pedidos de oração a Ti. Todos os pedidos de oração apresento a Ti e eu peço, opera o milagre, Pai. Opera o sobrenatural no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Você recebe essa palavra, você recebe essa oração. Deus é fiel. Amém. Deus é fiel, Deus é poderoso, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que o Senhor derrame graça sobre a tua vida e você que não é aluno ainda da Academia Kindle, eu vou te esperar em nome de Jesus dentro da academia. Você vai compreender as orientações que o Senhor tem para a sua vida. Deus tem coisas maiores para a tua vida. Você crê? Compartilhe com 7 pessoas agora essa oração e amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui em oração, se Deus quiser. Forte abraço, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Deus te abençoe. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo e a bênção do Espírito Santo seja sobre ti e sobre todos da tua casa. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo. Nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Também oro
para que todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado agora, no nome de Jesus. Jesus Cristo dá saúde. Eu digo a toda infecção, inflamação, alergia, câncer, nódulos, cistos, microcistos, rendam-se ao poder de Jesus Cristo. Oro também por maravilhas, toda mulher que não consegue engravidar, toda pessoa que tem um problema motor, que seja curado, que seja curada. Jesus, nós cremos no Teu poder. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça. Tu tens todo o poder, Jesus. Aquele que está acamado, aquele que está numa situação difícil, ou essa pessoa que está como um intercessor, orando por alguém que está acamado, que está doente, Senhor, que a cura o alcance, que o milagre aconteça da mesma maneira que Jesus liberou a palavra sobre o filho do centurião e o filho dele foi curado. Senhor, nós liberamos palavras de cura, palavras de saúde, palavras de restauração, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você. Eu quero liberar uma direção de Deus sobre a tua vida e depois eu quero orar pela tua família. E a palavra que o Espírito de Deus colocou em mim foi: obedeça aos comandos de Deus. Obedecer aos comandos de Deus vai trazer proteção para a nossa vida. Obedecer aos comandos de Deus vai trazer prosperidade, vai nos abrir portas e nós vamos acessar uma dimensão sobrenatural, uma dimensão do Espírito. Quando Naamã recebeu a instrução através do profeta Eliseu, aparentemente foi uma decisão um tanto difícil. Foi uma decisão que fez com que o orgulho dele se rendesse ao comando de Deus. Mas Naamã obedeceu o comando do Espírito, banhou-se 7 vezes no Jordão e foi totalmente curado. A obediência aos comandos de Deus vai sempre liberar um milagre sobre a sua vida. Agora, a gente sempre diz que quer obedecer, mas quando Deus nos direciona a algo, ou quando Deus ele nos manda fazer algo, somos desafiados a realmente obedecer aquilo na íntegra, aquele comando de Deus. Porque obedecer, gente, obedecer quando tudo é favorável é uma coisa. Agora, obedecer quando aquilo está lutando contra a sua alma, obedecer quando, sabe, aquela instrução que Deus te deu fere o teu orgulho, daí você precisa realmente dobrar o seu coração a Deus, render-se a Deus para realmente fazer aquilo que Deus está lhe direcionando. E sempre que você seguir um comando de Deus, você não está apenas tomando um rumo na sua vida, você também está abrindo espaço dentro da tua vida para que o propósito do Eterno se cumpra. Sabe o que eu aprendi obedecendo os comandos de Deus? Que o que é de Deus vai ser desafiador. O que é de Deus vai mexer dentro de nós e inclusive na nossa estrutura interna. Porque há coisas que Deus nos pede que, sabe, é uma grande bênção. Agora eu tenho aprendido que há certas coisas que Deus pede pra gente que você vai ter que ter muita fé para permanecer naquela direção. Porque enquanto você vai na direção que Deus te deu, vai aparecendo muitas distrações, vai aparecendo atalhos, vai aparecendo oportunidades, vai aparecendo gente para lhe atrapalhar e também as circunstâncias da vida, para que você, sabe, descreia daquilo que Deus falou com você, para que você desista daquela direção que Deus deu. Mas os comandos de Deus são perfeitos. Quando Deus dá um comando para você, obedeça. Você pode não entender. Você pode não entender. Mas chega uma hora que você vai perceber que Deus tinha razão. Sabe, sempre que eu cheguei no fim de uma instrução,
eu descobri que Deus tinha razão. É por isso que cada vez mais eu tento não questionar. Eu tento não questionar e toda vez que me dá vontade de desistir de uma direção que Deus me deu ou de algo que Deus colocou no meu caminho, eu lembro, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor eu andar nesse comando de Deus, nessa direção que Deus me deu, que eu tentar me aventurar na minha própria vontade. Porque é isso que acontece. Por isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou a nós orarmos a oração do Pai Nosso, para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, assim como ela é feita no céu, porque no céu tudo é perfeito. Quando você ora a Deus abrindo mão, sabe, do seu querer, da sua vontade, você diz: Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a tua, traz a tua perfeita vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Você está abrindo a sua vida para o direcionamento do Espírito Santo. Você está deixando Deus guiar a sua vida. A Bíblia diz, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lança sobre Ele o teu cuidado, confia nele. A Bíblia diz que assim como Deus veste a erva do campo, Ele também suprirá as nossas necessidades. Assim como Deus alimenta os pássaros, o Senhor cuidará de nós. Ele é um Pai de amor. Deus está no controle de todas as coisas e eu preciso confiar em Deus, confiar nos comandos de Deus, acreditar que aquele comando que Deus deu para a minha vida é naquele comando que eu vou ser abençoado. É por isso que Abraão é chamado de pai da fé, porque Abraão creu em Deus, mesmo diante, sabe, da pressão que estava em cima dele. Ele estava levando o seu filho, fruto da mulher que ele amava, ele estava levando ao Monte Moriá, ao monte do Deus proverá, e estava pronto a sacrificar o seu filho. Mas Deus tinha um cordeiro preparado lá em cima do monte, aguardando por Abraão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Confiar em Deus nem sempre é fácil e na jornada você muitas vezes pode até pensar em desistir. Mas Abraão foi até o fim na direção que Deus deu para ele. Deus proveu um cordeiro para o holocausto. Deus preparou tudo. Abraão ali naquele momento, Abraão teve uma verificação da parte de Deus sobre ele, uma verificação da parte de Deus sobre ele. E ali Deus liberou promessas sobre a vida de Abraão. O que Deus quer ver é se você vai até o fim numa instrução. Eu creio que o Espírito Santo está falando com alguém aqui. O que Deus quer ver da sua parte é que você vá até o fim numa instrução. Deus lhe deu uma direção, Deus lhe deu uma palavra, Deus lhe mostrou um caminho. O Senhor está dizendo: vá até o fim, vá até o fim, e você verá a minha provisão, você verá o meu milagre. Por isso, pode não estar entendendo nada agora, mas eu sei, eu estou sendo profeta na vida de alguém que está ouvindo essa palavra e o Senhor está dizendo: vá até o fim do meu comando e eu vou te honrar. Você vai ser honrado por Deus de uma forma incrível e sobrenatural em nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê nessa palavra? Então declare aqui nos comentários: eu creio em nome de Jesus Cristo. Amém? E você agora, antes de eu declarar o Salmo 91, quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda para os teus amigos, para os teus parentes, para os grupos, enfim, para o máximo de pessoas. Se você é uma pessoa influente nas redes sociais, pega o link aqui e compartilha nas suas redes sociais. Deus vai te abençoar muito. O ID de Jesus não é só para mim. O ID de Jesus é para cada um de nós. Ele disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, em testemunho a todas as nações. Então o ID de Jesus é para todos nós. E eu quero aqui agradecer e também vou fazer uma oração especial hoje por todos os meus parceiros que têm nos ajudado, por todos os intercessores que também têm orado por nós. E eu quero orar por você.
Amém? Você que é meu parceiro, você que é intercessor. E para você que não sabe, eu tenho um programa de televisão diário, de domingo a domingo, na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã, e todo sábado na Rede TV às 10 da manhã. Nada é mantido pela igreja, tudo é mantido por nós e também pelos nossos parceiros. Então, é desafiador, mas estamos cumprindo um chamado de Deus. E até aqui nós podemos dizer: o Senhor tem nos ajudado, Ebenezer. Amém? Eu quero convidar você, domingo agora, nós vamos ter um grande culto às 9 horas da manhã, no endereço da igreja Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Vou estar ministrando nessa manhã e convido você a estar com a gente. E também, às 18 horas, nós teremos um encontro da Academia Kingdom Global, tanto presencial quanto online, em São Paulo. Você que é aluno da Academia Kingdom Global, as informações estão lá no meu site, www.vinicius17.com.br, e você vai ter a oportunidade de participar de uma série de ministrações sobre o manto e sobre a unção de Deus. Amém? Exclusivo para alunos da Academia Kingdom Global. Se você não é meu aluno ainda na Academia Kingdom Global e quer aprender sobre a unção, sobre o propósito, sobre os dons espirituais, quer aumentar o seu discernimento espiritual, eu convido você a se tornar aluno da Academia Kingdom Global. E para todos os nossos alunos, nesse domingo, nós vamos disponibilizar esse panfleto, tanto físico quanto digital. Eu vou ensinar você a buscar confirmações de Deus para a sua vida. Amém? Você pode ir lá no meu site e fazer a tua inscrição para a Academia Kingdom Global. É um treinamento profético. Também quero mostrar isso aqui para vocês. Eu sou autor de 18 livros. Esses aqui são alguns dos meus livros. O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus, livro extraordinário. O Profeta, Seu Lugar de Oração, eu falo como a oração mudou a minha vida. E ser um intercessor tem me levado a grandes experiências e eu mesmo tenho sido muito abençoado. O livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos. E esse livro aqui, Café com Jesus. Inclusive está em muitas livrarias do Brasil, que vai te abençoar tremendamente. São direções proféticas, uma palavra para cada dia, aonde vai te abençoar, vai te edificar, vai abrir a tua visão. Eu tenho ouvido cada testemunho dos meus livros e eu fico maravilhado porque eu fiz caligrafia até a minha 5ª série e até hoje a minha letra não é uma letra bonita, mas Deus me fez um escritor aonde no Brasil e fora do Brasil temos sido muito abençoados, as pessoas têm sido abençoadas através daquilo que Deus nos entregou. Então eu fico maravilhado porque eu sou um milagre de Deus. Amém? E de fato eu posso dizer para as pessoas, eu sou um milagre de Deus. E eu posso dizer para você que Deus capacita aqueles que Ele chama, porque tem me capacitado para fazer coisas muito grandes. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora e quero pedir a você, escreve aqui nos comentários, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, toque-os com teu poder. Profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Pai, toda empresa que estiver quebrada,
toda família que estiver quebrada, todo casamento que estiver quebrado. Eu oro pela restauração total e completa e libero uma palavra. O Senhor vai restaurar, o Senhor vai renovar. E aonde há falta, Pai, vai haver suprimento. Onde há falta, vai haver milagre. Onde há falta, haverá provisão sobrenatural. Eu quero profetizar a Tua bênção sobre os empresários, a Tua bênção sobre o povo em geral, que está pedindo a Ti um milagre, está pedindo uma estratégia, está pedindo uma solução especial para as suas finanças. Meu Deus, abre os céus, traz uma ideia, traz um pensamento, traz recursos inesperados, adiciona coisas, Pai, que essa pessoa tem pedido ao Senhor na vida dela. Eu oro em nome de Jesus Cristo. E também oro por todo aquele que está doente fisicamente, todo aquele que está doente emocionalmente, que seja curado agora. Jesus Cristo dá saúde, ser curado agora, ser curado. Que toda célula do teu corpo receba um milagre de Deus. Eu quero declarar as células do teu corpo, aos órgãos do teu corpo. Jesus Cristo dá saúde. Do alto da cabeça até a planta dos pés, Jesus Cristo dá saúde. Também quero orar, Senhor, por pessoas que estão pedindo a Deus uma saída para um problema. Estão pedindo a saída para um vício, a saída para uma situação difícil, impossível aos olhos humanos. Senhor, Tu és o Deus que revela. Por isso, Senhor, a minha oração é para que o Senhor revele aos Teus filhos e filhas. Também oro, Senhor, por todos os meus parceiros do ministério, para que o Senhor abra as janelas do céu sobre a vida deles e nos ajude, a eles e a mim também, para que continuemos, Pai, na televisão, levando a palavra a milhares e milhares de pessoas, a muitos lares, a muitas campanhas no interior, a pessoas, meu Deus, que não têm muitas vezes uma boa internet. Oramos para que o Senhor visite cada parceiro, Pai, e os abençoe com tremendas bênçãos em nome de Jesus. Eu também agradeço a Ti, Senhor, hoje, em especial por todos os intercessores e intercessoras que o Senhor tem colocado na minha vida, para orar por mim, para orar pela minha família, pessoas para me sustentarem em oração. Gratidão, Jesus. Que o Senhor derrame graça sobre eles e os fortaleça e levante mais intercessores para orar aqui nessa nação. No nome de Jesus, eu te abençoo. Amém e amém. Amém, gente querida. Se há intercessor, inclusive, lá na igreja que você congrega, manda essa oração para essa pessoa agora. Manda, certo? Dedique alguns segundos para mandar essa oração para essa pessoa e o Senhor a fortalecerá. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação em toda a tua casa. Deus te abençoe.